E aí, meu povo, vamos falar sobre operações com números inteiros, porém, falando de multiplicação e divisão. Agora sim, falando de multiplicação e divisão de números inteiros, vamos falar sobre o jogo de sinais, que é o único lugar onde tem jogo de sinais. É na multiplicação e divisão de números inteiros. Então, olha só. Quando nós temos no jogo de sinais mais com mais, acredito que você já tenha isso memorizado, massificado na sua mente. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. E menos com menos dá mais. Então, esse jogo de sinais, você vai ter que ficar esperto para a utilização na multiplicação e divisão. E olha só como é que é simples. Ó. No exemplo 1, menos 6 vezes mais 8, aproveitando e praticando aí, relembrando nossa tabuada. Na multiplicação, nós fazemos aí o jogo de sinais. Menos com mais dá menos. E 6 vezes 8, ora, 6 vezes 8 dá 48. Exemplo 2, mais com menos dá menos. E 7 vezes 9 é 63. Menos 8 vezes menos 7. Menos com menos dá mais. E 8 vezes 7 dá 56. No exemplo 4, mais 6 vezes mais 9. Mais com mais dá mais. E 6 vezes 9 dá 54. Então, jogo de sinais na multiplicação. E esse jogo de sinais aqui, que serve para multiplicação, é o mesmo para divisão, não muda nada. Obviamente, eu vou dividir os números ao invés de multiplicar. Então, menos 42 dividido por mais 6, se faz o jogo de sinais. Menos com mais dá menos. E 42 dividido por 6 dá 7. Já que 6 vezes 7 dá 42. Então, jogo de sinais, menos com mais dá menos, e depois divide. 42 dividido por 6 dá 7. Obviamente, a divisão também pode ser representada por meio de fração. Então, se eu tenho aqui no exemplo 6, menos 21 sobre 3, é o mesmo que se eu escrever aqui, menos 21 dividido por mais 3. Sim, mais 3 porque aqui embaixo eu não tenho sinal algum, então é porque ele é positivo. É muito importante lembrar que quando você tem assim menos 21 sobre 3, é a mesma representação que se eu tiver menos 21 sobre 3. Colocando esse sinal aqui fora, é o mesmo que ele valer apenas para o numerador, tá ok? Então, na sua resposta, você tem aqui o jogo de sinais menos com mais, que dá menos. E aí, 21 dividido por 3 dá 7. Ok? Então, a fração é o mesmo que uma divisão. No exemplo 7, eu tenho menos 12 sobre menos 6. Às vezes a pessoa acha que esse menos aqui seria o sinal para a fração inteira. Mas não, você tem que fazer o jogo de sinais para verificar que sinal é esse que vale para todo mundo. Menos com menos dá mais. E aí, 12 dividido por 6 dá 2. Então a resposta é mais 2. Da mesma forma aqui no exemplo 8, as pessoas confundem. Eu tenho aqui 15 sobre menos 5. E aí, professor, esse menos aqui não é o mesmo para o numerador? Só para o denominador? Como é que é isso? No numerador, o sinal dele, quando não tem nada, é positivo. E aqui embaixo, eu tenho aqui no denominador o sinal dele que é apenas negativo. Assim, na divisão, eu tenho que fazer o jogo de sinais. Mais com menos dá menos. E aí, 15 dividido por 5 dá 3. Então, 15 sobre menos 5 vai dar menos 3. Ok? Jogo de sinais apenas para multiplicação e divisão. É isso aí. Potencialize os seus estudos. Abraço para você.